Paz do Senhor, meus irmãos, amigos que nos ouvem pela 107,5 FM, também pelos canais da IEADIO TV. Nós estamos aqui iniciando mais uma EBD em seu lar. Este programa é do departamento da Escola Bíblica Dominical aqui do campo de Joinville, que temos como nosso pastor-presidente aqui na Assembleia de Deus em Joinville, pastor Sérgio Melfior, que ele também é o vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus aqui de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná. E na direção do Departamento da Escola Bíblica Dominical, temos o nosso amigo pastor Josias Rosa, que é o primeiro coordenador da EBD aqui em Joinville. Este que vos fala, Eliezer Fagundes, segundo coordenador, e pastor Aguinaldo Luiz, nosso terceiro coordenador. Esperamos que você tenha mais uma aula abençoada aí no seu lar. Dizemos que é uma alegria estar participando juntamente com os nossos irmãos, professores que aqui estão conosco, que vamos estar apresentando em mais uma lição maravilhosa que estamos estudando neste trimestre. Este trimestre estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós queremos apresentar os irmãos que estão aqui conosco, participando desta lição, nesta oportunidade. Quero apresentar aqui o presbítero Vladimir Rocha, dirigente da congregação Emanuel, setor 21, está aqui conosco, e também a professora Tere Barbosa, professora ali do setor 19, Jardim Edilene. E nós temos uma alegria de receber os nossos irmãos aqui. Neste momento, passo os microfones para que os irmãos possam estar se apresentando e dando as suas palavras iniciais. A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estar aqui com os irmãos é uma alegria para nós e desde já quero agradecer pela oportunidade que nos é dada mais uma vez. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. A paz do Senhor aos ouvintes da 107, aos irmãos que estão assistindo o canal da IEADIO TV, e vamos aprender mais um pouquinho dessa grande lição nesse trimestre maravilhoso, né? É isso aí. Tenho certeza que esta lição, a lição número 8, que estamos estudando hoje, vai servir também de edificação espiritual para você que está aí no seu lar, para você que está nos acompanhando pela nossa 107,5 FM. Pois bem, vamos lá então para a nossa lição. O tema da nossa lição é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Uma pergunta, né? E é sobre esta lição que vamos estar comentando aqui neste momento. O nosso texto áureo encontra-se em Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A nossa verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. É uma afirmação. O justo passa por momentos difíceis. O justo passa por tribulações. E temos a consciência e a confiança que o Senhor está conosco em todos os momentos, né? Temos também a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10, e também Jó 20, do versículo 1 ao versículo 10. Não vamos fazer a leitura, mas você aí no seu lar, na sua casa, você pode estar acompanhando essa leitura, fazendo depois com a sua família, com certeza servirá de edificação espiritual. Pois bem, a nossa lição, ela tem o objetivo geral. Qual é o objetivo geral? Mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados, né? É mais um amigo de Jó, mais uma teologia que ele desenvolve aqui, uma tese que ele desenvolve com o objetivo de tentar compreender o que o patriarca Jó estava passando, né? E nós vamos ver como os dois amigos de Jó, já estudamos nas lições anteriores,
eles trouxeram também uma teologia, é claro que algumas verdades, mas não estava focado no caso específico de Jó. Então, nós vamos ver o que Zofar fala também sobre Jó e qual é a teologia que ele defende aqui. Na nossa introdução, podemos ver, né, que nesta lição vamos estar então estudando sobre o terceiro amigo de Jó. Eu vou pedir aqui para o presbítero Vladimir para nos ajudar aqui e fazer uma introdução desta lição aqui, que vamos estar estudando mais uma lição maravilhosa, lição número 8. Muito bem, essa lição é uma prova, né, meus amados irmãos, de que o coração do homem ele se engana quando ele se diz respeito a Deus. Muitas das vezes, pelo fato de nós estarmos passando por alguma prova, por alguma situação de adversidade na nossa vida, mesmo no ministério, na nossa vida pessoal, para alguns parece que estamos no erro, que estamos no pecado. Eles não entendem que dentro de uma prova pode haver o trabalhar de Deus também, para a edificação da nossa vida espiritual, para a melhora do nosso ministério, até mesmo como pessoa. E Deus em tudo tem um propósito, e é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. É isso aí, né? Sobre tudo Deus tem um propósito. E com certeza Deus tem um propósito até mesmo no sofrimento, até mesmo nas provas, nas lutas que passamos. Tudo tem um propósito de Deus. Nós podemos ver aqui, antes de adentrarmos no primeiro tópico, quem era Zofar, né? O nome Zofar em hebraico é Tsofar. Em algumas versões da Bíblia, como na Septuaginta, o nome é traduzido por Zopar, né? O nome Zofar significa áspero. Olha só, que interessante, né? O nome Zofar significa áspero. E, pelo que a gente tem visto e estudado aqui, ele foi um dos amigos mais duros, né? Mais áspero com Jó. Em vez de ele usar de misericórdia, em vez de ele dar uma palavra de ânimo, naquele momento tão difícil que Jó estava passando, ele acabou ainda complicando ainda mais, né? Trazendo ainda mais sofrimento para o patriarca. Por isso que a Bíblia fala que muitas vezes é muito importante ouvirmos mais do que falarmos, né? Se não temos a certeza do que vamos falar, o melhor é não falarmos, né? É chorar com o que chora, sorrir com o que sorri, mas não agravar ainda mais a situação. E esse amigo de Jó, que o seu nome significa áspero, ele trouxe um discurso muito duro, que acabou machucando ainda mais Jó em toda aquela situação que ele estava passando. Pois bem, falado já alguma coisa sobre o nome de Jó, vamos então para nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico, a professora Tere Barbosa vai estar comentando, e diz assim o tema do primeiro tópico: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. E ele vem trazendo aqui, né, alguns subtópicos. O primeiro, Deus grande e sábio. O segundo, Deus não é indiferente à ação do ímpio. E o terceiro, tolos se passando por sábios. Professora Tere. No primeiro tópico, né, como o pastor Eliezer já falou, nós encontramos Zofar, né? Nas outras duas aulas, nós já nos deparamos com o discurso. Os dois discursos anteriores, eles são reforçados por Zofar de uma maneira um tanto mais impiedosa, né? Alguns estudiosos dizem que ele tinha uma teologia com gosto de vinagre, amarga, que Zofar ele mostra um certo ressentimento. E é interessante que ele vai logo dizer assim: olha, Jó, Deus sabe o que ele faz, porque Deus é sábio. Se você está sendo castigado, você merece. Deus sabe todas as coisas, Deus nunca erra. Então, o teu discurso, porque eu vou falar para você, você está cheio de palavras tentando se defender, você está dizendo que você é puro, que a sua doutrina é puro, mas pensa bem, Jó. Por acaso o justo vai perecer? Por acaso o justo vai sofrer? E aí ele reforça o primeiro discurso que ele faz. Diz assim: olha, eu vivi uma vida inteira, eu observei e eu nunca vi o justo perecer, Jó.
Então, você precisa entender isso. E ele compara, ele é tão forte, ele é tão impiedoso diante da dor, diante das palavras dos outros amigos, parece que ele não se conforma com os argumentos dos outros amigos. Quando nós percebemos a fala de Zofar, parece que o Zofar pensa, os dois não foram articulados o suficiente para convencer Jó de que ele é pecador, de que ele merece o castigo. E ele vem com uma fala muito forte e fala assim, você é igual um jumento, você não está entendendo. E compara Jó a um jumento que não foi domado, a um jumento selvagem, dizendo você está brigando com Deus quando você não pode brigar com Deus. Você não tem entendimento, Jó, do que você está fazendo. Você está se passando por justo, mas a tua situação está mostrando para todo mundo que você não é tão justo assim, que você precisa reconhecer. Então, na visão de Zofar, Jó estava sendo desrespeitoso com Deus, estava sendo exagerado, estava cheio de justiça própria. E ele vem falar isso, olha, você está sendo ignorante em relação a Deus. Você não está prestando atenção em você, você está cheio da sua justiça, se justificando diante de alguém que você não pode se justificar. Por acaso tu quer contender com a sabedoria de Deus? E aí aqui nesse segundo subtópico, ele vai dizer, Deus não é indiferente à ação do ímpio, Jó. Então não adianta você espernear, não adianta você dizer que é inocente, não adianta você se auto-justificar. Todo o seu discurso são palavras vãs, você está jogando palavra ao vento como um louco, como alguém tolo que não sabe o que faz. E quando nós vamos perceber, muitas vezes as escrituras dizem isso, que o tolo ele vai falar demais, né? Ele vai se defender demais. E ele fala, preste atenção no que você está fazendo, Jó. Nesse embate, o Zofar vai dizer para Jó que é o seguinte, olha, você nem está sendo castigado como você merece. Aí nós voltamos à situação de Jó. Nós precisamos lembrar das outras aulas, do lamento de Jó, e depois de tudo isso, esse amigo diz assim, olha, Jó, eu ainda tenho uma coisa para te dizer, tu merece mais castigo do que tu está passando. Imagina, irmãos, nós numa situação dessa, querendo um conforto, que nós já vimos que Jó não tem esse conforto, porque a esposa está numa situação que não pode confortar, ninguém quer chegar perto de Jó, porque ele vai dizer isso. E quando ele espera alguma coisa de um amigo, tudo que ele leva é cada vez um discurso mais amargo, mais grosseiro, mais dizendo assim, Jó, você é pecador. E ele não tem conforto, ele tem acusação. Eu fico pensando nós na situação de Jó, né? Na situação dele de ouvir tudo aquilo, talvez nós colocaríamos todos os nossos amigos para correr. Eu fico pensando isso, pastor Eliezer, se nós não colocaríamos esses amigos para correr. Mas Jó, sabendo quem ele é, isso que é lindo em Jó. Ele sabe quem ele é, Jó se conhece e conhece o Deus que ele serve. Então, para além daquela realidade, o Jó vai dizer assim, não, tem alguma coisa que vocês não estão percebendo. Eu também cria como vocês, eu acreditava como vocês que Deus pune o pecador e que o justo não sofre. Essa é a nossa teologia. Mas existe alguma coisa além dessa teologia que nós não conhecemos. E é essa verdade que eu quero conhecer. O que o Jó está dizendo é, o que eu conheço está indo contra a minha experiência. Porque eu conheço um Deus que é justo. E eu creio, a vida inteira eu acreditei que o justo não sofria. E eu estou sofrendo. Então, existe alguma coisa além dessa teologia que nós acreditamos. Além do que eu acreditei a vida inteira e usei, existe alguma coisa. E é para ela que eu vou apelar. E aí, no subtópico 3, ele vai dizer, olha, ele age com ironia e fala, vocês se acham muito sábios, né? Vocês se acham muito sábios, mas vocês, na verdade, são médicos que não valem de nada. Ou seja, a sabedoria de vocês não está ajudando em nada, a sabedoria de vocês não está fazendo vocês entender nada. Vocês não estão entendendo que eu posso me defender sim. Eu sei como eu vivi diante desse Deus. Eu sei como eu me comportei diante de Deus a minha vida inteira. E Jó vai se defender de uma maneira muito segura. E aí nós aprendemos quando alguém que vê além, ele diz assim, olha, eu quero me defender diante de Deus. Eu quero entender o que está acontecendo, porque a teologia que eu vivo, ou seja, a religiosidade que eu vivi até agora não dá conta
de explicar a minha experiência, não dar conta de explicar o que está acontecendo entre mim e Deus. Por que ele permitiu isso? Eu preciso entender isso. Então, ele apela para além dos amigos, para além do que ele conhece, ele apela para um Deus que tudo vê e que pode o justificar. Amém. Que bênção, né? Uma lição maravilhosa. A gente observa aqui, enquanto a professora Tere estava falando, né, para Zofar, ele tinha em mente que se alguém deve algo, tem de pagar. Ou seja, a lei da semeadura. Então, por certo que existe essa lei, existe a lei da semeadura, né? Mas o que acontece com Zofar é que não se aplicava com Zofar e com os outros amigos, né? Não se aplicava no caso de Jó. O problema deles era o julgamento, julgarem um caso que não se aplicava essa lei da semeadura, né? Como os outros amigos também de Jó tentaram também trazer esses julgamentos para Jó. E a gente observa também que faltava em Zofar, como faltava nos outros, só que, como bem falou a professora Tere, Zofar foi mais ríspido, né? Foi mais direto. Ele estava acusando Jó que Jó havia pecado e que ele deveria se arrepender, que ele deveria pedir perdão dos seus pecados para que ele pudesse alcançar, né, as bênçãos de Deus. E a gente vê o que faltou, presbítero Vladimir, em Zofar, é uma palavrinha chamada compaixão, né? Empatia, em se colocar no lugar do próximo, né? Em aliviar o sofrimento do próximo. Quantas vezes encontramos pessoas assim, que em vez de aconselhar, em vez de ajudar, em vez de estender a mão, se não sabe o motivo, né? E muitas vezes nós não sabemos o motivo, mas não cabe a nós julgarmos, e sim ajudarmos, e sim estendermos a mão, e sim nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Não é isso, presbítero Vladimir? É verdade. Zofar ele se encaixa naquelas pessoas, né, pastor Eliezer e professora, que acham que o cristão, pelo fato de estar passando por determinada situação, está devendo. Se nós formos olhar à luz da Bíblia, em Lamentações, no capítulo 3, 22, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Então, o nosso Deus que nós conhecemos, irmãos, mesmo que a pessoa estivesse devendo, ele não age dessa forma, como um acusador. Nós podemos olhar a situação da mulher que ia ser apedrejada, Maria Madalena, quando todos estavam com a pedra na mão para apedrejá-la. O que Jesus fez? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Misericórdia, né? E não era o caso de Jó aqui. No caso, né, ele estava aqui passando por uma situação de provação. Ele estava sendo testado, né? Era um desafio de Deus contra o adversário, o próprio Satanás. Deus estava querendo provar que Jó, mesmo passando por tudo aquilo que ele estava passando, ele seria capaz de continuar o adorando, continuar o servindo. Essa é a situação. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? O trabalhar de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Sabemos que Deus, ele é Deus e ele pode nos provar a hora que ele quer, no momento que ele quiser, porque ele é Deus, né? Quem somos nós para questionarmos a Deus, né? Deus também, ele aqui no caso, Zofar, né, estava agindo com indiferença. Deus não trata os seus filhos com indiferença em nenhum momento. Nosso Deus, ele é justiça, né? Até porque, se nós formos olhar aqui também, Jó, o próprio Jó, no capítulo 42, 5, ele diz: com o ouvido eu te ouvi, agora os meus olhos, né? Ele estava dizendo aqui que agora os olhos estavam vendo. Quer dizer, esta aprovação fez com que ele também conhecesse a Deus agora, né? Mas de uma maneira diferente. Vamos refletir, né? Muitas das vezes a gente questiona Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Não questione Deus, né? Não pergunte para Deus, apenas adore. Deixe Deus trabalhar na tua vida, né? Para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja, né? Essa é uma lição que nos ensina muito também a esse respeito. E me chama a atenção também que nos 3 discursos dos teólogos, né, amigos de Jó, a gente vê que eles tinham uma mesma linha de ação, uma mesma linha teológica, vamos dizer assim,
Mas Jó, em nenhum momento, ele concordava com aquela linha. É pela comunhão que ele tinha com Deus, eu entendo isso, né? A comunhão que ele tinha com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração. Tanto é que o próprio Deus deu testemunho dele. E ele continuou mesmo com aquelas pressões teológicas ali, dizendo que ele estava em pecado, que ele tinha que confessar, ele mantinha a sua integridade perante Deus. Porque a gente vê no finalzinho aqui do tópico número 1, que o comentarista menciona que o patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Que lindo, né? Isso é muito lindo, nós percebemos, ao mesmo tempo que os amigos de Jó tentavam tomar o lugar de Deus e fazer essa defesa de Deus, né? Defendendo a atitude de Deus com relação a Jó, dizendo, olha, Deus não erra, então o errado é você. Entre Deus e você, numa discussão, Jó, você sempre vai perder. E aí, quando nós olhamos lá para o capítulo 1, o próprio Deus, esse Deus que eles tentavam tanto defender a sua grandeza, né? E aí eles defendiam uma transcendência, uma sabedoria de Deus. Esse Deus justo, santo, transcendente que eles estavam falando, era o mesmo Jó que disse, é o mesmo Deus que disse assim: tu viu meu servo Jó? Tu viu que ele é reto, que ele é fiel, que ele se desvia do mal? Ou seja, esse Deus grande que eles mostravam para Jó era o Deus que defendia Jó, mas eles não estavam vendo. E quantas vezes, né, nós olhamos para o nosso irmão e nós tomamos conta dessa verdade, dessa caixa que nós muitas vezes criamos em volta de nós, daquilo que nós conhecemos da nossa religiosidade, nós travestimos isso de uma grande espiritualidade, e aí nós pelo nosso conhecimento de Deus, nós acusamos o nosso irmão, né? Nós nos vestimos de uma santidade e apontamos o dedo para o nosso irmão que está sofrendo, dizendo, mas também não ora o suficiente, mas também se comporta dessa forma, assim como os amigos de Jó. E muitas vezes Deus olha para nós e fala, ei, eu só estou ensinando o meu filho, eu só estou fortalecendo, deixando o meu filho forte. Tu não está entendendo o problema que tu está passando, mas isso é treinamento. Eu estou treinando o meu filho. E quantas vezes nós não olhamos para o nosso irmão com a misericórdia que Deus nos olha todos os dias, né? Verdade. Nós vimos que os amigos de Jó, eles tinham uma cosmovisão, né, diferente, distorcida, apenas o superficial, apenas o externo. E Jó, nós vemos que ele tem uma visão, uma cosmovisão, entendendo, mesmo ele não sabendo o porquê que ele estava passando aquilo, mas dentro dele tinha uma convicção que Deus sabia de todas as coisas e que por fim tudo iria se esclarecer, como se esclareceu. Ele não caiu, né, nessa conversa dos seus amigos ali, até porque se ele fosse atrás de Zofar, ele ia realizar o que o inimigo queria que ele fizesse. Mas ele continuou ali, né, confiando em Deus, crendo em Deus, que nem aquele versículo lindo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza. Você, meu irmão, você, meu amigo, quem sabe está passando por uma dificuldade, uma luta, tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus está no controle e Ele vai estar ajudando no momento certo, na hora certa. Confie nele. Uma frase que eu anotei aqui, que eu achei linda, essa frase de um comentarista, né? Que diz assim, nem todo bem é recompensado aqui na terra, e nem todo mal é punido, mas a eternidade vai corrigir tudo isso, viu? A eternidade vai corrigir tudo isso. Às vezes quem a gente acha que deveria receber bens, né, não recebe. E quem a gente acha às vezes que esse deve ser punido, acaba não sendo punido. Mas a eternidade vai corrigir isso. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele se indagou, perguntou, mas por que, Senhor, que o ímpio prospera e o justo, né? E o Senhor fez ele entender que a diferença não era aqui nesta terra, a diferença era numa outra vida, na eternidade, e ali sim será o justo juiz, podemos assim dizer, estará colocando tudo no seu devido lugar. Meus irmãos, vamos para o tópico número 2. O tópico número 2 vai trabalhar a conversão como resposta à aflição. E aqui nós temos os subtópicos. O primeiro, purificação moral. O segundo, é possível negociar com Deus?
o terceiro, a angústia de Jó. Presbítero Vladimir. Muito bem, conversão como resposta à aflição. Então, irmãos, nós vemos aqui nessa lição, né, no tópico 2 mais precisamente, que aqui vai se tratar sobre aquela questão do formalismo religioso. Quando Zofar ele coloca, né, que Jó teria que ser aquele cristão, vamos dizer assim, aquele servo sistemático, que tinha que orar mais, ser mais participativo nas coisas de Deus e tal. E não é só isso, irmãos. Não adianta você só ser um crente de igreja, você está ali. Claro que é muito importante você estar na igreja, é muito importante você ser uma pessoa convicta da sua fé, estar na oração, nas leituras da palavra de Deus, ser aluno da escola bíblica dominical, mas muito mais que isso, ter um relacionamento com Deus. E era o que Jó tinha. Se a gente for olhar aqui, na verdade, irmãos, essas pessoas, né, no caso aqui os 3 amigos de Jó, eram pessoas que a gente pode comparar aquelas pessoas que hoje vivem do momento. Né? A pessoa está ali bem, tá no auge do ministério, está pregando, está cantando, e as agendas ali lotadas, e o que não falta é tapinha nas costas, o que não falta é pessoas para te aplaudir, mas dá uma escorregada para tu ver. Dá uma deslizada ou você cometa algum tipo de erro para você ver o que vai acontecer com relação à tua vida. Então, irmãos, nós temos, essa semana agora, escutei alguém falar uma palavra que falou assim, você tem que filtrar as pessoas com quem que você anda. O que significa isso, filtrar? É você saber, irmãos, que nem tudo aquilo que reluz é ouro. Então, se existe um amigo verdadeiro, companheiro, para todas as horas, esse amigo é Jesus Cristo, é Deus. E Jó, ele era amigo de Deus. Como disse o pastor Eliezer aqui, quem deu testemunho de Jó não foi nenhum homem desta terra, do Oriente, onde é todo conhecido. Não. Quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus. Então havia um relacionamento entre Deus e entre Jó, né? Relacionamento esse que fez com que Deus colocasse a ele nesta prova, sabendo de que independente das acusações, independente da sua fé, independente de tudo, ele permaneceria fiel, né, ao servir a Deus. Isso é o que é o mais importante nós entender. Outra coisa também, irmãos, né, diz aqui no segundo ponto do segundo tópico, é possível negociar com Deus? Não tem como. Como é que você vai negociar com Deus, né? Com Deus não se negocia. Com Deus não tem negócio. Ou você é de Deus ou você não é. Lá em João, no capítulo 15, 7, diz, se vós estiverdes em mim, veja que não é uma negociação, é uma condição. Deus está te dando o direito de livre-arbítrio, né, para você escolher com quem você quer ficar, se do lado de Deus ou se do lado do mal, se você quer servir a Deus na igreja ou quer ficar no mundo, né, ou fora da igreja. Então, irmãos, é condicional, Deus não te obriga, e Jó tinha essa adoração a Deus livre, espontânea, né? Amava Deus sobre qualquer situação, ele amava Deus, né? Então aqui é uma situação que, se a gente for olhar para esse ponto, é possível? Não é possível, não tem como. Deus não barganha com ninguém, Deus não trabalha dessa forma, né, em negociar. Deus é livre, ele também te deixa livre para adorá-lo, para servi-lo, né? E nós aprendemos aqui, irmãos, que Jó tinha essa liberdade. Ele ouviu todas as acusações, ele ouviu todos os seus amigos o acusando ou julgando, né? Mas ao mesmo tempo ele sabia que se ele fosse ter um encontro com Deus, colocasse a sua vida diante de Deus, ele sabia que Deus, né, ia lhe dar a válvula de escape para aquele momento de dificuldade que ele estava passando, né? E o outro ponto aqui fala sobre a angústia, né? Que nós sabemos que essa angústia de Jó é a angústia de quem, por mais que estivesse, né, triste ou desanimado, mas conhecia Deus. Ele conhecia. Às vezes a gente passa por situações que nos fazem, muitas das vezes, né, até mesmo pensar em desistir. Mas no momento que pensamos em desistir, vem aquela palavra que nos confronta, que nos conforta, que nos ensina, né, que nos faz nos sentir melhor, valorizados. Esse é o Deus que nós servimos, pastor Eliezer. É isso aí, presbítero Vladimir. Nós vimos aqui, nesse segundo tópico, né,
o comentarista até menciona que, entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. É isso que ele quer dizer com moralismo, né, professora Tere? Moralismo salvífico em vez da graça, ou seja, um arrependimento de fachada, seria isso? Um arrependimento apenas para demonstrar que está tudo bem, para que possa receber as bênçãos de Deus? E podemos fazer um paralelo aqui entre conversão, né, e adesão, ou seja, nem todos que estão dentro de uma organização fazem parte do organismo que é Cristo, do corpo de Cristo. E o que Zofar está tentando dizer aqui para Jó, olha, arrepende, diz que você pecou e pronto, aí tudo vai voltar ao normal, não é isso, professora Tere? É assim, Jó, dá o braço a torcer, né? Jó, se humilha, tá? Tu tá aí teimando que tu tem razão, mas esquece a tua razão por um momento, porque eles erguem as tuas mãos, Jó. Ora e se arrepende, Jó. E olha o perigo do legalismo. Porque o discurso dos amigos era aquele discurso de querer ver Jó confessar. De arrancar uma confissão de Jó. Jó, se arrepende, confessa o teu pecado, porque daí Deus vai te olhar e vai ter misericórdia de ti. Olha o perigo, porque Satanás tinha dito assim para Deus, olha, Jó te serve porque tu abençoa ele. E aí, olha, se Jó raciocinasse da seguinte maneira, então, eu não sei o que eu fiz, mas eu vou confessar de qualquer jeito, eu vou na frente, eu vou me ajoelhar diante dos meus amigos, porque daí Deus vai olhar e já vou fazer logo isso, né? De aparência. E aí Deus vai olhar e vai ter misericórdia de mim. E aí era justamente o que Satanás queria, porque o Satanás disse para Jó, para Deus, Jó te serve porque tu cerca eles de bênção, tira tudo dele. E aí, se ele fizesse essa negociação com Deus, provavelmente depois o diabo chegaria diante de Deus e falou, bonito, né? Eu não te falei? O Jó negociou contigo, sim. Agora, uma coisa que é muito linda é ver a convicção de Jó nele, no coração dele, e como ele conhecia Deus, que diante de tudo isso dos amigos, ele não se abaixa e não confessa um pecado que ele não tinha, porque confessar naquele momento era assumir uma culpa que ele não tinha. E nós vamos ver aqui no terceiro tópico, na angústia de Jó, a canseira desse homem, e nós precisamos entender quantos dias de dor, depois do luto, depois de ter perdido tudo, né? O delírio da febre, tudo aquilo que ele passava, ele não arreda o pé dizendo, não, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim irá se levantar. Eu sei em quem eu creio, eu confio, eu sei quem eu sou e eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não vou fazer nada de aparência para agradar ninguém, porque o grande perigo é quando eu visto uma roupa de santidade, de aparência, dizendo eu sou salvo porque eu faço boas obras, porque eu pareço santo, porque eu tenho um comportamento assim e assim. Esse é muito perigo. E tem pessoas, às vezes, nós podemos cair no erro, é o erro do filho obediente. O filho obediente acha que ele tem muitos direitos. E aí nós cobramos de Deus, poxa Deus, eu estou te servindo, tu tem que me dar, porque eu sou teu servo, eu faço teu trabalho, eu trabalho na igreja, eu tenho um cargo na igreja, eu não aceito passar por isso. Jó não negociou dessa forma. Apesar da canseira, ele queria entender, mas ele nunca discutiu com Deus os motivos de Deus para fazer isso. É o tal de exigir, né? Exigir de Deus, ou colocar Deus na parede. Não, mas eu sou isso, sou aquilo. Não, isso Jó tinha essa consciência. Eu vejo em Jó aqui um discernimento que Deus havia colocado no seu coração, de entender que ele não era obrigado a fazer aquilo que os seus amigos queriam que ele fizesse, né? Porque hoje tem muitas pessoas que vão atrás daquilo que os outros falam, né? E seria muito fácil para Jó, realmente, vocês três estão na mesma linha, eu vou concordar com vocês, de repente muda toda essa situação. Mas ele preferiu continuar sofrendo, olha só, ele preferiu continuar passando aquela dificuldade, mesmo sem saber o motivo, mas não deu o braço a torcer, porque ele tinha certeza no Deus que ele servia, né? Ele tinha um discernimento no seu coração que Deus estava no controle de todas as coisas. Me veio à memória agora aqueles três, Jesus e os dois ladrões da cruz. Para a multidão, olhando as três cruzes, muitos diziam, né? Os dois ladrões foram condenados, porque os seus atos, a ficha corrida que eles tinham, diziam isso. Mas nós hoje sabemos que um deles foi salvo,
né? Por quê? Porque a graça alcançou. A graça, né, não podemos julgar as pessoas pelos atos, pela vida. De repente, no último minuto, no último segundo, a graça pode alcançar alguém. Então, isso é muito importante. Termos esse discernimento, termos esse entendimento que a graça de Deus vale mais do que tudo nesse mundo, né? Não tem palavras para dizer, mas o fulano fez isso, fez aquilo. A graça de Deus pode alcançar a qualquer um de nós, né? E vamos para o nosso terceiro tópico, então. Nosso terceiro tópico da lição. Deus julga e castiga os pecadores, né? E temos aqui 3 subtópicos também. O castigo dos maus. E o segundo, Jó diante de um paradoxo. E o terceiro, a verdade vem à tona. Professora Tere, fale um pouquinho sobre esse tópico aqui. O interessante é a insistência, né? Desde o capítulo 4, nós vemos a insistência dos amigos de Jó. E aí Zofar, ele fala assim, mas eu não desisti, Jó. Tu se defende, mas eu não desisto. Agora eu vou te falar uma coisa, olha, os ímpios, Jó, eles têm uma aparente prosperidade. Eu te falei até agora que tu está se defendendo sem merecer, tu está sendo desrespeitoso com Deus. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Por que eu estou te falando isso, Jó? Os ímpios, Jó, por um tempo eles prosperam. Por um tempo eles têm uma vida regada de coisas boas, Jó. Mas presta atenção, Jó. Essa prosperidade deles é como uma comida que cai gostosa na boca, mas que depois ela está envenenada e ela vai fazer mal. E eles não ficam impunes, Jó. Eu estou te dizendo isso porque por um tempo, Jó, tu conseguiu nos enganar. Sabe aquilo de que nós olhamos para o nosso irmão e falamos, ele está passando luta porque ele estava enganando. Ele não estava assim tão bem com Deus. Ele não era tão crente como ele parecia. E aí Deus está provando, Deus está pesando a mão, porque tem pessoas que usam esse termo, né? Deus está pesando a mão. E aí ele mostra, ele diz, olha, Jó, é o seguinte, os filhos não vão para frente, pode até ir por um tempo, mas a casa vai cair. Eu estou te falando com aquilo, Jó, que eu tenho certeza que eu vejo. Sabe o que aconteceu com você? Por um tempo, Jó, tu manteve a aparência de piedade, Jó. Por um tempo, tu pareceu fiel, mas Deus estava vendo o teu coração, Jó. Nós não via, mas Deus via. E aí, o que aconteceu? Deus mostrou quem você é de verdade, Jó. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Tu também é ímpio e por isso está assim. E toda essa acusação faz Jó ir pensando, irmãos, porque nesse momento, Jó não estava falando. Não é igual lá em casa que fala todo mundo ao mesmo tempo. Jó esperava um amigo acabar de falar para ele se defender. Ele deixava ir até o final. E aí, Zofar vai falando para ele, olha, esse ímpio vai ter Deus como adversário, Jó. Tu não está entendendo, Deus não está sendo teu adversário por conta das tuas atitudes. E o Jó vai escutando aquilo. Mas sabe o que eu acho bonito? É que esses discursos todos que Jó vai pensando, Jó vai ouvindo e Jó vai refletindo. E aí no começo, quando nós vemos a defesa dele para Elifaz e para Abiú, é de um homem muito angustiado, desesperado, querendo provar a todo custo a sua inocência. Quando chega no terceiro discurso, quando chega em Zofar, ele diz assim, olha, eu estou alcançando a paz, eu estou entendendo agora, eu consigo ver o que vocês não veem. Não, meu amigo. É como se ele olhasse para Zofar e falasse, olha, Zofar, você fala bonito, mas não é isso, não é a realidade, Zofar. Não é bem assim. Os ímpios também prosperam. Os ímpios, muitas vezes, vivem uma vida de regalia e eles descem em paz à sepultura. Zofar, a tua caixinha não te permite ver muitas coisas. Muitas vezes o justo sofre sim. E é nesse ponto aqui que o Jó assume a sua humanidade. E ele diz, o justo sofre. E muitas vezes o ímpio vive uma vida longa, passa os seus dias em regalia, desce em paz à sepultura. E ele está dizendo assim, olha, eu não entendo por quê. Porque isso vai além da minha concepção religiosa, isso vai além de toda a teologia que eu conheci até aqui. A minha experiência está me ensinando que aquilo que eu acreditava não é tudo.
A minha experiência está me dizendo que Deus vai muito além disso. A minha experiência está me dizendo que Deus é muito maior que isso. E eu vou te dizer uma coisa, Zofar. Você está errado. Já é uma hora de paz, de que Jó entende que ele pode ter segurança, que ele está certo, que ele deve continuar naquele caminho que ele estava trilhando até agora, o caminho da persistência. Porque nós falamos muito da paciência de Jó, né? É até ditado, paciência de Jó. Tenha paciência de Jó. Mas não é paciência, não, é persistência. Porque Jó, o tempo todo ele discutiu com Deus. Me responde, onde que eu pequei contra ti? Me mostra o meu erro. Ele discute. Mas ele não desistiu, ele persistiu naquela ideia dele, eu não pequei, eu sei que tem alguma coisa que eu não estou vendo. E aí, no terceiro subtópico, vai dizer, a verdade vem à tona, que além da retribuição, não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Aí nós vamos lá em Mateus 5:45, que o sol nasce para os bons e para os maus. Deus é um Deus que ele dá a sua misericórdia todos os dias, o sol, a chuva, sobre os bons e sobre os maus. Mas lá no final, como o pastor Eliezer já falou, é lá no final que será revelado, que tudo vai ser aplainado e estará no seu devido lugar. Coisa linda essa lição nos traz, de alguém que conhece Deus e que permite conhecer a Deus. Que não abandona no meio do caminho e que diz, agora chega, cansei. Não, mas que persiste em conhecer ao Senhor, como nós vamos depois ver Jó dizendo, eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. E os amigos de Jó, Deus não se revelou só para Jó. Não foi só Jó que conheceu Deus nessa experiência. Os amigos de Jó também saíram convertidos dessa experiência. É isso que nós precisamos levar em conta, né? Verdade, verdade. Eles também aprenderam um pouco mais, né, de Deus, porque eles tinham uma visão diferente, uma visão distorcida, vamos dizer assim. E com certeza eles saíram também edificados de todo esse aprendizado que eles viram Jó. Interessante, a professora Tere falando ali, Jó naquela circunstância ali, e eles acusando ele, e ele olhando para o lado e vendo os ímpios prosperarem, os ímpios, né, vamos fazer uma analogia aqui, de repente passando, as famílias alegres, contentes, e ele ali naquela dor, sofrimento, angústia, né, e eles dizendo que os pecadores sofrem. E Jó olhando ao lado e vendo as pessoas ali, né, que talvez em outras oportunidades ele ajudou, em outras oportunidades ele deu um conselho, e agora ele estava ali naquela situação e eles ali felizes com as famílias, prosperando. Então, não tinha, por isso que fala o paradoxo, né? Não tinha cabimento isso que Zofar estava falando. Olha só, Zofar acusou Jó em 6 coisas. Primeira acusação, que Jó era culpado. Ele veio com essa tese aí, você é o culpado. Se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa. A segunda acusação, Jó não tinha conhecimento de Deus, ou seja, ele se colocou acima de Jó, ele subiu um pouco o orgulho ali, né, a soberba, né, achando que ele era um semideus, para poder estar julgando os outros. E ele achando que Jó não conhecia nada de Deus, não sabia nada. E pelo contrário, Jó, o que mais perto de Deus estava, é o que mais tinha o discernimento deles todos, é o que mais, mesmo em toda essa angústia, mesmo no silêncio de Deus, mas era o que mais perto de Deus estava do que os seus amigos. A terceira acusação, ele dizendo que Jó era obstinado e devia se arrepender, ou seja, ele queria que Jó falasse alguma coisa, ele queria extrair de Jó alguma coisa, algum pecado, para sair falando, talvez, né? Mas Jó não tinha o que falar, não tinha o que confessar, né? Porque ele não tinha pecado, ele não estava ali nessa condição para estar se arrependendo de alguma coisa. Ele sabia no Deus que ele servia e sabia do seu caráter, do seu comprometimento com Deus, da sua vida, tanto é que ele era o que estava mais próximo ali do que Deus pensava. A quarta acusação é que Jó era perverso e o seu triunfo seria transitório, né? Que foi o que a professora Tere falou. Você viveu uma vida aí de fachada. Era isso que Zofar estava falando. Você viveu uma aparência, a máscara caiu. Agora você deve confessar, né? Era isso que Zofar estava falando. A quinta acusação de Zofar
que Jó teve um prazer temporário por causa do seu pecado. Ou seja, enquanto ele conseguiu manter aquela aparência, aquela máscara, ele viveu bem. Era isso que Zofar estava querendo dizer para Jó. Mas chegou um momento que a máscara caiu e aí todo mundo descobriu que ele era um pecador. A sexta acusação de Jó, que Jó teria uma morte dolorosa. Ainda profetizou mais causa ainda para a vida de Jó. Né? O sofrimento já era imenso e ele disse ainda, vai sofrer mais. É pouco. Né? E tem pessoas assim, né? Até os nossos dias, infelizmente. Né? Mas que possamos aprender com essa lição. Né? Se você vê alguém passando uma dificuldade, uma luta, coloque o ombro do lado. Chega perto, vai orar junto com ele, né? Vai chorar junto, como a Bíblia diz, mas não agrava mais a situação. Né? Não faça como os amigos de Jó fizeram com ele. Né? Diz alguns amigos da onça, né? Porque agravaram ainda mais a situação. Presbítero Vladimir, o que mais podemos falar aqui desse rico tópico, né? Tópico número 3? Então, Zofar, assim como ele faz Bildade, ele coloca Jó como um devedor, né? E por ser um devedor, eles acreditam que ele tem que pagar essa dívida. Essa é a grande questão que nós vivenciamos hoje, nos dias que vivemos, né? Estava pregando esses dias na minha congregação e eu falei exatamente essa palavra ali, que quando nós estamos ali bem, estamos no auge, né, o que não falta é pessoas para nos acompanhar, vamos dizer assim, literalmente, né? Mas para estar lá, né, raspando as feridas com o caco de telha quando chega a adversidade, aí não tem ninguém. E é nessa hora, né, que nós mais precisamos, que a gente olha e vê as pessoas ali te acusando, te apontando. E era exatamente isso que os seus amigos fizeram. Exatamente essa foi a situação, né? Como disse o pastor Eliezer aqui, né? Eles em vez de estar ali, né, como um amigo verdadeiro, trazendo ali uma palavra de conforto, de aconselhamento, vamos orar mais, vamos buscar a Deus e tal. Não, eles procuraram espizinhar ainda mais. E isso machuca. Porque quando você está numa situação assim, como a de Jó, o que mais você quer? Às vezes você quer aquele espaço para você refletir sobre algumas coisas que você poderia ter feito e não fez. E nem esse espaço, às vezes, você consegue, né? E fica distante de você conseguir chegar até Deus. Até parece que Deus não está presente. Deus não está presente. Deus fugiu da minha presença, né? Muitos dizem assim, eu estou provado, Deus se distanciou. Se a gente for olhar lá para o livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 21, você vê 3 moços que foram jogados numa fornalha porque não quiseram adorar uma estátua, pastor Eliezer e professora Tere. Mas 4 versículos depois, o próprio rei Nabucodonosor vai ver que, poxa, mas não jogaram 3? Como é que tem 4 lá? Então você nunca está só. Essa era a diferença entre os amigos de Jó e Jó, né? A diferença era que Jó sabia que em meio a tanta adversidade, luta, provas que ele estava passando, mas ele também sabia que Deus estava contemplando ali tudo e na hora certa, no momento certo, Deus ia prover, né? Ia entrar com providência naquela situação, como de fato aconteceu. Eu gostaria, pastor Eliezer e professora Tere, de ser uma mosquinha e poder ver depois do triunfo de Jó, ter passado, né, por aquela situação ali, e ver a face desses amigos, ver o triunfo de Jó, ver a presença de Deus, né, e o Jó recebeu tudo de novo, seus filhos novamente, né, novos filhos, os bens materiais. Eu gostaria de ver, né, a reação deles quando viram aquilo ali. Para onde eles foram, será? O que será que aconteceu? Será que eles vieram pedir perdão, desculpa? Será que aquele momento ali de julgamento só serviu para julgar? Será que eles vieram também reconhecer que Deus era na vida de Jó? Que lição maravilhosa, né, meus irmãos? Vários ensinamentos, várias lições para as nossas vidas. Caminhando já para o final da nossa lição,
Nós podemos ver aqui, professora Tere, o início da nossa lição. A pergunta era: o justo não passa por tribulação? Né, que era a teologia de Zofar. E eu pergunto agora para a senhora: o justo passa por tribulação? O justo passa por desânimo? O justo passa por angústias? Aí eu vou para as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Quando nós olhamos para as palavras de Jesus, Jesus não disse que ele nos livraria de todos os problemas, Jesus não disse que a nossa vida seria mais perfeita, que nós seríamos aquela família de comercial de margarina, né? Jesus não disse que onde nós pisássemos tudo ia ser perfeito, que nós estaríamos cercados de amigos. Ele disse: olha, vocês vão ter aflição. Mas aí a coisa linda que Jesus nos disse era que assim, olha, você pode ter aflição. Você pode passar por espinho, você pode ficar sozinho, você pode não entender o que está acontecendo na tua vida, mas eu vou te dar um consolador. E você nunca vai estar sozinho. O Espírito Santo, amigo consolador, porque eu vou embora, eu vou subir para o meu Pai, mas eu vou enviar um que estará com vocês todos os dias, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, diante dessa palavra de Jesus que disse, olha, no mundo vocês tereis aflições, eu digo, pastor Eliezer, o justo sofre muitas vezes. Muitas vezes o justo sofre injustiça, muitas vezes o justo sofre perseguição, o justo sofre privação, mas tem uma coisa que o justo tem que entender: ele nunca vai estar sozinho. E é nos momentos mais difíceis, é nesses momentos, aquele momento que você está lá na pilha de cinza mesmo, com caco de telha, que o Espírito Santo e o Senhor está lá te fortalecendo e dizendo, eu estou te ensinando. Aí eu vejo lindo, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz assim, olha, me lançaram numa cova. Me lançaram numa cova e lá no fundo da cova, eu escutei, eu estou aqui. Eu estou contigo. Ele não disse que apareceu uma corda e tirou ele da cova, mas ele disse que lá no fundo da cova, ele ouviu a voz que ele não estava sozinho lá na cova. Sabe, meu irmão, às vezes esse momento aí que você está de solidão, que parece que a luta não tem mais fim, olha para o lado, porque é esse momento que Jesus está dizendo assim, ó, filho, tu está aqui na cova. Então, já que tu está na cova, já que não dá de sair da cova para fazer mais nada, vamos ficar aqui quietinho, eu e você, que daí você vai me conhecer. Sabe, nesse momento que você está na cova, é o momento que Jesus está dizendo assim para você, eu estou sentado aqui do teu lado, pergunta o que tu quer saber. Eu vou te ensinar agora, sabe? Aula particular, porque na cova não tem mais nada para fazer, não. Então aproveita esse momento, porque se o justo sofre, mas as vitórias dos justos também são imensuráveis. E daqui um pouquinho, meu irmão, nós estaremos lá com ele, aproveitando da glória que ele preparou para nós. Aqui na terra tudo vai passar, esse sofrimento vai passar, e nós vamos viver eternamente com o nosso Senhor, esse que nunca nos deixa sozinho, amém? Glória a Deus, viu? Quem sabe você está passando por alguma luta, alguma prova, creia que o Senhor está contigo. Essa é a nossa certeza, Ele está conosco. Jó esteve desanimado, Jó esteve sofrendo, angustiado muitas vezes, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele. Mesmo até os mais próximos dele, os seus amigos, que eram para estarem consolando, que eram para estarem ajudando a raspar as feridas, né? Mas estavam ali cravando ainda mais a telha, aumentando ainda mais o seu sofrimento. Por quê? Porque eles não tinham o discernimento que Jó tinha. Eles não tinham a comunhão que Jó tinha. Mas Jó tinha a certeza que no fim tudo ia se resolver e que Deus ia responder o porquê ele estava passando por isso. Como aconteceu. E você não deve perder as próximas lições. E assim você vai estar acompanhando e ver esse final dessa linda história que estamos estudando neste trimestre, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós queremos ouvir agora as considerações finais dos nossos irmãos e já estaremos orando e também encerrando esta lição. Muito bem, que Deus abençoe a vida de cada aluno da Escola Biluminical, de cada ouvinte da Rádio 107, também da EBD em Foco, que nós possamos aprender muito com essas lições, trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, que nós podemos passar por lutas, sim, como falou a professora Tere,
por adversidades, momentos difíceis, mas em Mateus capítulo 5:10 diz que bem-aventurado os que sofrem perseguição, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, você tem um lugar garantido, você tem uma recompensa. E a nossa recompensa, meus amados irmãos, não é aqui nessa terra, nossa recompensa é nos céus. E é isso que nós temos que acreditar. Quero agradecer de coração, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E é um trimestre maravilhoso. Cada lição nós aprendemos mais do nosso Senhor. E eu já quero deixar aqui o convite para você estar conosco, né? Na próxima lição, a lição 9, nós vamos aprender sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Olha que título lindo dessa lição. Então, meus queridos, para terminar, eu quero deixar com você o convite. Não perca a próxima lição. O livro de Jó é um grande ensinamento para a nossa vida, para a nossa prática diária de confiança no Senhor. Então, esteja conosco já na próxima lição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E eu quero agradecer aqui, presbítero Vladimir Rocha, mais uma vez estar aqui participando conosco da nossa live, né, da Escola Bíblica Dominical. Também a professora Tere Barbosa, obrigado por estar aqui participando conosco. Transmito também um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que sempre está nos apoiando, sempre está participando conosco, e também ao nosso coordenador geral, pastor Josias Rosa. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui trazendo essas lições e também participando da nossa EBD em seu lar. Eu quero orar pela sua família, quero orar por você que participou conosco desta lição, que esses ensinamentos fiquem guardados no seu coração e que você possa praticar isso que aprendeu durante esta lição. Bondoso Pai, nós somos gratos a Ti por este momento onde estivemos falando da Tua palavra, que as palavras que foram aqui proferidas sejam embasadas pelo Espírito Santo e possam encontrar guarida em cada coração, em cada lar, em cada família. Quem sabe alguém passando por alguma luta, alguma prova, mas que Tu possa, Senhor, dar a sabedoria, o entendimento, qual é o motivo, qual é a razão, qual é a circunstância, e por certo, Senhor, Tu estarás junto com essa pessoa, ajudando, fortalecendo, Pai, que não venhamos a julgar ninguém, mas que possamos entender que Tu és soberano e que Tu tens todas as coisas nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Senhor, oramos que Tu possa repreender essa enfermidade, as enfermidades, essa pandemia, que Tu possa abençoar as famílias, Pai, que Tu possa abençoar a cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Fique na paz do Senhor Jesus.